Finalmente aconteceu e Bolsonaro foi tornado réu pelo STF. Votação que acabou agora há pouco e Bolsonaro e outros investigados ou denunciados agora são réus e eles vão responder penalmente um processo penal que vai começar agora e possivelmente vai terminar até o final de 2025. Bolsonaro se lascou e ele nem teve coragem de estar presente hoje no tribunal para poder fazer pressão. Porque ele foi, na data de ontem, quis lá intimidar todo mundo, não conseguiu, ficou feio pra ele, os aliados criticaram e hoje ele colocou o rabo entre as pernas e não foi. Falou que ia, mas no final arregou, porque ele é um grandíssimo de um verdadeiro arregão. E agora vai usar o discurso que ele é um perseguido. Perseguido nada. Só que é muito importante nós entendermos a denúncia que foi apresentada pela PGR e a decisão do STF de tornar Bolsonaro réu. Porque reduzir o golpe de Estado ao 8 de janeiro pode ser um erro que tende a beneficiar a defesa de Bolsonaro, porque o voto do Luiz Fux, que corroborou com a decisão de tornar Bolsonaro réu, e a decisão foi unânime, ele levanta certas controvérsias disso. E a cobertura política tem dado muita atenção ao 8 de janeiro, claro, porque é mais cinematográfico, mas o verdadeiro golpe que Bolsonaro tentou dar, e por isso que ele tem que ser condenado, e esse é o ponto de maior atenção, foi o bloqueio nas rodovias no segundo turno. E tinha muita gente que acreditava que Bolsonaro não iria virar réu. Primeira coisa, você vai colocar nos comentários. Foi covardia do Bolsonaro não ter ido hoje à sessão? Por que ele não foi? Porque ele é um covarde? Ponto 2. Você acha que Bolsonaro vai ser julgado agora e condenado em 2025 ou em 2026? O que você achou do voto do Luiz Fux? E mais ainda, você achava que o Bolsonaro viraria réu ou você achou que não daria nada? Gostou que ele virou réu? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Essa decisão finalmente aconteceu. Acabou agora há pouco o julgamento do Bolsonaro, faz algumas horas, foi por volta do horário do almoço, depois de 3 sessões. 2 sessões no dia 25 e uma sessão no dia 26, que transformaram Bolsonaro e mais 7 acusados em réus. Ou seja, o STF aceitou a denúncia contra Bolsonaro. E agora a ação penal irá correr. E ao término dessa ação penal, o STF vai julgar se vai absolver ou condenar o Bolsonaro, como está sendo especulado aí, em quase 30 ou quase 40 anos de prisão. A expectativa é que seja um julgamento rápido, porque nós estamos ainda no final, estamos em abril. Então, Bolsonaro deve ter o julgamento começando, iniciado ali por volta de fim de abril, início de maio. Esse é o esperado para uma condenação ou uma decisão final entre outubro e novembro. É muito importante que o Bolsonaro seja condenado ainda em 2025 para evitar que o Bolsonaro tumultue o nosso processo de votação em 2026, como ele vai tentar fazer. E essa denúncia da PGR, ela foi uma denúncia muito bem construída, se aproveitando de um relatório também bem feito pela Polícia Federal. Porque a PGR, ela mostrou o nexo causal entre as ações de Bolsonaro. Mas aqueles que acompanham o canal há muito mais tempo sabem que a tentativa de golpe do Bolsonaro foi, na verdade, quase um último ato de várias sequências e várias ações de Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que existia dentro do Palácio do Planalto, que tinha como objetivo destruir as instituições republicanas. Atacou, usando as próprias estruturas da República, o IBAMA, o Ministério da Saúde na época da crise sanitária, a própria ABIN, o Congresso e, no fim das contas, Bolsonaro quis destruir a própria República dando um golpe. Então, todo mundo acompanhou esse processo do Bolsonaro que culminou com a tentativa de golpe de Estado. Agora, o que o Bolsonaro vai tentar fazer? Ele já tinha iniciado o seu discurso de falar que ele é um perseguido político. Bolsonaro está dizendo que ele é o maior perseguido, sofre a maior perseguição jurídica da sua história ou da história do país. Tudo isso para quê? Para poder criar a narrativa propensa para que ele possa fugir, seja se refugiando em uma embaixada ou cruzando a fronteira clandestinamente para chegar no país que possa lhe dar asilo político. É claro que uma fuga para outro país, seja numa embaixada ou num território do exterior, cria problemas diplomáticos. Então é importante colocar essa perspectiva de que ele é um perseguido para facilitar toda esse arranjo diplomático contra ele. Mas o Bolsonaro, ele
Nem intimidar os ministros ele intimidou, porque ele falou que ele ia comparecer, tudo. No dia anterior, no dia 25, ele falou que não iria, depois ele acabou comparecendo, ficou feio pra ele, levou uma surra pública, e agora, no dia que ele foi se tornar réu, que ele se tornou réu, ele nem compareceu, mostrando que ele é um verdadeiro de um covardaço. Isso que é Bolsonaro. E por que que o Bolsonaro foi condenado? Isso é importante. Porque o Bolsonaro, ele tem argumentado muito o seguinte: como que eu daria um golpe em 8 de janeiro, sendo que eu nem estava no Brasil? Como que aquelas pessoas poderiam dar um golpe de Estado? A defesa do Bolsonaro tenta reduzir o golpe de Estado ao episódio do 8 de janeiro. E a cobertura política peca nisso, porque ela também dá muita atenção ao 8 de janeiro em si, aquela data, a invasão da Praça dos Três Poderes, porque tem imagens impactantes e cinematográficas, até cômicas, com o cara defecando dentro do STF. Mas o Bolsonaro, ele foi denunciado por chefe de organização criminosa. E essa organização, na visão do Paulo Gonet, visão muito apropriada, queria dar um golpe de Estado. Só que tem um problema, porque o Bolsonaro, ele não deu nenhuma ordem direta, não tem mensagem, não tem fala, não tem nada do Bolsonaro ordenando um golpe de Estado. Então por que ele vai ser condenado? E aqui está o entendimento principal. Porque o Bolsonaro sabia de todas as movimentações, e ele deu declarações públicas sobre isso. Quando surgiu a minuta do golpe, que foi apreendida com Anderson Torres, falou: olha, essa minuta, documentos do tipo tinham aos montes. Ele, na condição de presidente da República, não poderia permitir que essas conversas avançassem. Ele deveria ter encerrado elas ali. Só que ele não fazia isso. Ele fomentava esse ambiente. Como? Com falas dúbias. Naquela reunião do Mauro Cid, que foi gravada pelo Cid, ele fala: precisamos fazer alguma coisa ou vamos perder. O que é precisamos fazer alguma coisa? Pode ser distribuir mais Bolsa Família, pode ser entregar obras, pode ser reduzir preços de alimentos, pode ser um golpe de Estado, pode ser matar o Lula. E por que ele sempre usava falas dúbias e, mesmo sabendo da movimentação, ele não atuava para coibir? Porque ele acreditava que poderia se beneficiar. Eu vou ficar em silêncio. Se der problema, eu não participei, a culpa é deles. Se der certo, eu me beneficio. Só que na condição de presidente da República, como guardião máximo da República, ele não poderia permitir que essas conversas avançassem. E as conversas avançaram. E o Paulo Gonet incluiu na denúncia os bloqueios no segundo turno, que foram o golpe de Estado que Bolsonaro tentou dar. Por isso que o voto do Luiz Fux é um voto que, apesar dele corroborar com o entendimento dos demais ministros para aceitar a denúncia, é um voto que ele levanta, em parte, essa controvérsia sobre o 8 de janeiro em si. Reduzir o golpe de Estado ao 8 de janeiro é um erro que beneficia a defesa de Bolsonaro e Bolsonaro quer exatamente que isso aconteça. Mas, como o Paulo Gonet colocou os bloqueios nas rodovias no segundo turno como parte da denúncia, o golpe está ali. E contra esse fato, o Bolsonaro não tem argumento. Se a cobertura política não der atenção, como não está dando, ao bloqueio que aconteceu no segundo turno, impedindo as pessoas de votarem, há uma grande chance da defesa de Bolsonaro se beneficiar disso. Então temos que dar atenção para o fato que merece atenção, o segundo turno. É claro que o 8 de janeiro em si, ele ajuda a mobilizar as pessoas, porque é cinematográfico, mobilizar a opinião pública contra o Bolsonaro. E é importante condenar o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, porque golpe de Estado é um crime que não cabe anistia, não cabe indulto, não cabe nada. Então mesmo que haja uma movimentação no Congresso para anistiar o Bolsonaro, já existe jurisprudência proibindo esse tipo de movimentação, ou proibindo esse tipo de lei, ou esse tipo de, enfim, legislação. Porque é um crime sem anistia. Inistiançável, podemos colocar assim. Por isso que essa é uma estratégia que o STF está usando. Condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado ou por golpe de Estado para justamente evitar que ele passe ou que ele tenha uma anistia. Bolsonaro se lascou e nem coragem de ir hoje ele teve.